quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, uma das sócias da O Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E a gente está abrindo aqui novamente a nossa agenda de lives, abrindo 2021 com o Carlos Simonetti, que é diretor de relacionamento com investidores da Capitânia. O Carlos esteve aqui com a gente no dia 28 de outubro e terminou a apresentação dele botando uma provocação para a gente, que a gente convidasse ele de volta para falar sobre fundo imobiliário, porque ele tinha vindo para falar sobre crédito privado, e as perguntas sobre fundo imobiliário acabaram não acontecendo, né? Então, a gente ficou aí com essa dívida com o Carlos, além de ser um assunto muito interessante, muito importante para 2021, a gente tinha aí essa dívida com ele. Vou passar a palavra para o Henrique, que vai fazer as considerações iniciais, e a gente vai começar a bater papo aqui com o Carlos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, especialmente o Carlos Simonetti. A gente tem aqui uma honra de poder hoje trocar ideias sobre um produto muito vinculado à economia real, que deve ser considerado como um elemento importante de diversificação, e a Casa Capitânia é uma das expoentes desse segmento. Então, eu gostaria aqui que o Simonetti fizesse um breve histórico da Capitânia, um pouco dos seus principais sócios executivos e os seus principais números, antes que a gente possa, de fato, entrar no mosaico sobre fundos imobiliários. Claro, obrigado, Andréia, obrigado, Henrique, é um prazer estar aqui de novo, obrigado pelo espaço, sempre um prazer. E a Capitânia é uma gestora independente, especialista em crédito imobiliário, em crédito e no segmento imobiliário. Está indo para 18 anos de estrada. A Capitânia foi fundada em junho de 2003. Os sócios fundadores tinham ficado órfãos aqui do Bank of America, que tinha saído do Brasil, e aí eles se juntaram e montaram a Capitânia lá atrás. A Capitânia já teve fundos multimercados, teve fundo de ações, mas agora já há 7 anos a gente tem como foco único, exclusivo, sem distração, gerir fundos que são dedicados a adquirir ativos de crédito e ativos imobiliários. A gente virou o ano com 8,5 bi, 8,6 bi sob gestão. Temos uma grade bastante ampla. Hoje são 11 fundos multicotistas, 15 fundos exclusivos, principalmente de fundação e de gestor de patrimônio. E na XP a gente fomos agora para 4 fundos de previdência aberta disponíveis na plataforma, 2 fundos de crédito, os famosos 555, né, fundo multicotista ali de crédito privado, e temos 2 fundos imobiliários negociados em bolsa, onde a XP tem de longe a maior custódia. Um é o Capitânia Securities, é um fundo imobiliário de dívida que primordialmente compra CRIs com lastro em ativos imobiliários. Esse fundo tem 1,3 bi, mais ou menos, é de 2014. E o Capitânia Rate, que é um fundo imobiliário negociado em bolsa. O código dele é CPFF11. Só para, como é o tópico aqui, falei um pouquinho mais aí dos 2 fundos. Mas último ponto importante institucional, que eu acho que é relevante para qualquer gestora. A gente hoje, no núcleo de gestão, temos 2 gestores, 9 analistas e tem 4 membros que não são essas 11 pessoas, membros do Comitê de Crédito Imobiliário. Isso é o que a gente chama de núcleo de gestão. Essas 15 pessoas trabalham, em média, na Capitânia há mais de 9 anos, quase 10 anos, eu fiz a conta há pouco. E a gente, nos últimos 7 anos, teve um profissional que saiu, acabou com a minha estatística agora recente, foi em novembro, que é o Leonardo Piloto. Ele foi CFO da PDG, estava com a gente há 1 ano e meio e saiu para ser CFO de uma outra incorporadora. Era uma proposta irrecusável. Então, a gente tem um time aqui que trabalha junto há bastante tempo com baixo turnover, que é o termo que se usa, pouca troca de profissionais. O que a gente fez foi contratar gente nova, dado que a gente teve um crescimento expressivo nos últimos 2, 3 anos.
Perfeito, Simonetti. Vamos começar contextualizando um pouco, né? A gente queria que se você pudesse fazer um resumo de 2020, considerando os impactos da pandemia, né, o ritmo reduzido da atividade econômica, com consequente elevação da vacância, né, inadimplência derivada de queda de receita, etc., do segmento de fundo imobiliário de forma geral. Você podia traçar para a gente esse panorama de 2020 e o que os resultados e esses indicadores podem apresentar de consolidado nesse ano? Claro. Foi um ano maluco, né? Então a gente teve ali de março a junho um período extremamente difícil, o mercado imobiliário sofreu bastante. Tem uma característica do mercado de fundo imobiliário que é única, não existe nenhum outro ativo financeiro onde 74% do estoque é detido diretamente por pessoa física, sem demérito à pessoa física, mas não existe nada próximo que não tenha uma participação maior de investidor profissional, institucional. E a pessoa física, num momento como esse, de incerteza, como foi ali o início da pandemia, período prolongado, a pessoa física, às vezes, tem umas decisões mais ali para, preciso de liquidez, é mais impulsivo, né? Então, você teve um momento ali em que o IFIX chegou a cair, eu acho que 38%, isso tendo como lastro imóveis. Sempre que você tem uma crise, o brasileiro, que é muito patrimonialista, ele sempre... O que é o porto seguro do brasileiro? Sempre foi imóvel. Então, na pessoa física, você tem lá a sua casa, uma segunda residência, uma loja alugada, seja lá o que for, um terreno. E houve uma queda drástica, brusca aí do IFIX. Depois o mercado começou a recuperar de forma até acelerada e o IFIX terminou o ano com mais ou menos 10% de queda. A última pernada ali do meados de novembro até o fechamento de dezembro, onde o Ibovespa zerou as perdas, fechou acho que até positivo, o IFIX não saiu muito do lugar. Então, você tem aquele momento ali dos últimos 45 dias do ano, que tem um descolamento do Ibovespa para o IFIX, e ali é uma questão de oferta. Teve muita oferta de fundo imobiliário, muito follow-on, e eu acho que com essa característica de 74% de ser pessoa física, não deu conta dessa oferta, eu acho que o mercado ficou ali meio em overhang, não conseguiu absorver tudo, então o IFIX ficou um pouco para trás. Em relação aos fundamentos, de forma muito resumida, tudo o que todo mundo achava que ia acontecer ali no auge do pânico, da incerteza, não se concretizou. Laje corporativa tem muito a história de, agora todo mundo viu que o home office dá certo, a XP está abrindo a vila aí no interior de São Paulo, você tem N exemplos. As pessoas já sabiam que a vacância ia ter um salto bastante grande. Vacância é a área disponível para ser alugada que não está alugada, então não gera renda. A vacância de laje corporativa aqui na cidade de São Paulo, que é o principal, se você pegar todos os fundos imobiliários de laje corporativa, provavelmente 75%, 80% estão em São Paulo, é muito concentrado em São Paulo, essa vacância não subiu 3 pontos percentuais. Muita gente falava que ela ia subir de 5 a 10. Os shoppings, que todo mundo falou também, e aí eu não estou criticando, era um momento de incerteza muito grande, a gente nunca tinha vivido o que estava acontecendo, né? Mas muita gente achava que os shoppings também iam quebrar todos, porque do dia para a noite zerou a receita, eles foram fechados e não tinham mais receita. Eles recuperaram de uma forma muito mais em V, como é comum se falar no mercado, né? uma volta bem expressiva do que qualquer um também fosse imaginar. Então, o que eu digo, o que eu acho, assim, 2020 foi um ano muito difícil, com uma novidade que a gente não sabia como reagir. Teve um momento de pânico e um momento de overshooting para baixo, mas eu acho que a recuperação foi bem interessante e ainda tem muita oportunidade aí no mercado de fundo imobiliário.
Boa, Carlos. Ainda mantendo aqui a contextualização de cenário, no mercado financeiro, os principais economistas e gestores já projetam uma elevação da taxa de juros básicas ao longo de 21, seria uma elevação, em princípio, moderada, mas, segundo o boletim Focus do Banco Central, também se projetam altas sequenciais para 22, 23 e 24. Em tese, juros baixos é um bom combustível para a economia real. Como é que o time de economia e análise da Capitânia interpreta esse cenário para esse ano e os outros que vêm à frente? Bom, sem dúvida, o que está embutido aí na curva de juros, no Focus e tal, tem uma alta longe de ser desprezível, né, nos preços, mas aqui na Capitânia, até de forma simplista, o que não é simples, a gente acha assim, se o juro sair, o juro básico, sair de 2 para 3, para 4, para 5 ao longo aí dos próximos 2, 3 anos, pode atrapalhar um pouco o mercado imobiliário? Pode. Vai ter algo drástico, uma reação, um sell-off drástico por causa disso? Não. A gente passou ali em 2014 a 2016 uma alta da Selic da mínima de 7,25, tinha sido marretado a 7,25 para 14,5. Isso sim causou um estresse grande no mercado, mas ele também reagiu, e se você for ver o que aconteceu em bolsa, foi muito mais dramático do que o que houve nos fundos imobiliários. Então, uma alta aí para 3%, 4%, 5%, eu não acho que muda muito o cenário. Vão ter os vencedores, os ganhadores. E tem algumas opiniões aí também contrarian, que acha que ao longo do ano a gente vai ver que o problema, óbvio, o problema fiscal é importantíssimo, é crucial, mas a gente tem um problema lá com 14 milhões de desempregados, uma economia que está no bônus demográfico, né? Uma população ainda jovem que não cresce. Então pode ser que a gente se surpreenda, só uma provocação da alta de juros não ser o que está sendo incorporado hoje nas curvas, né? Perfeito. Na opinião de vocês, Carlos, quais são os pontos favoráveis que a gente pode ter em 2021 para esse mercado? E quais os fatores de risco e volatilidade que a gente tem que ficar de olho? Você já deu uma pincelada aí que a parte de vacância nas lajes corporativas não aumentou muito, mas a gente fica um pouco preocupado realmente com essa questão do crescimento do home office e tudo mais. Então, eu queria que você se aprofundasse mais nesse tema e falasse um pouco também dos pontos favoráveis e do que a gente tem que ficar de olho. Claro. Os pontos favoráveis, se você pegar, e é um cálculo individual de cada gestora, que tem uma série de premissas, mas se você pegar o dividend yield, o retorno esperado dos fundos imobiliários olhando para frente, seja de uma carteira do fundo ou do IFIX, o IFIX é o índice de fundo imobiliário, ele tem hoje 87 ativos, ele tem fundos imobiliários de laje comercial, que é o que eu falei, de shopping, de logística, renda urbana, de CRI, fundos de fundos, tem um fundo agro, tem alguns fundos de hotel, são classes menores. Se você pegar o dividend do IFIX, isso é um cálculo nosso, está dando mais ou menos, com as nossas premissas, um spread, uma taxa adicional ao IMAB. IMAB é uma cesta de NTNBs. NTNB, eu estou dando uma longa volta, mas é um título público federal que rende a correção da inflação mais uma taxa pré-fixada ao ano. O spread, a taxa adicional dos fundos imobiliários, nas nossas premissas, está próximo de 3,5% ao ano acima do IMAB. Então, isso, considerando que a Selic está em 2%, é uma taxa bastante atrativa. Quando a gente falar daqui 6 meses, 1 ano, vai ter chegado exatamente nesse dividend yield que eu estou falando? Não. Isso é uma previsão que eu não vou acertar. Vai ser um pouco acima, um pouco abaixo, mas existe hoje um carrego muito interessante nos fundos imobiliários. Uma taxa embutida, dado essas premissas bem interessantes. Eu acho que, de longe, esse é o ponto positivo principal. Ainda tem
coisa boa no universo de fundos imobiliários. A indústria cresceu bastante. Hoje, os fundos listados totalizam 125 bi de market cap. São 300 fundos. Você tem uma massa crítica para uma gestora como a Capitânia, que faz a seleção e aloca nos fundos imobiliários que a gente acha que tem um risco-retorno mais atrativo. Você tem uma massa crítica boa para trabalhar. Então, é uma classe interessante. Para a pessoa física, tem a distribuição de dividendo isento, que eu acho que é o principal fator aí, motivador das pessoas físicas. Hoje é 1,2 milhões de pessoas físicas com posição ativa em fundo imobiliário. Há 4 anos atrás eram 98 mil, um crescimento de 12 vezes em 4 anos. Muito pela essa isenção, né, a rendinha mensal ali. Então, a indústria tem algumas questões estruturais que são muito favoráveis. Risco. A gente já falou, que é justamente, eventualmente, uma alta de juros mais não tão gradual, mais forte por um motivo qualquer. A incerteza do cenário internacional, uma nova onda, um novo tipo de vírus, isso aí é inquantificável, né? É difícil falar. E, assim, mais específico, a questão do home office, eu acho que o setor de laje corporativo é onde a gente tem mais incerteza. Então, eu falei, a vacância não saltou tanto quanto muita gente esperava, mas é onde tem mais incerteza. Shopping center, que tem muita gente que tem medo, nós aqui na Capitânias, nós estamos aumentando a exposição. A gente, primeiro, tem pouca alavancagem nos shoppings. Nos grandes centros é dificílimo você colocar um novo shopping, achar um espaço para incorporar um shopping, conseguir se financiar, colocar ele de pé, vai demorar 3, 4 anos, até negociar com os lojistas. Então, a gente acha que está mais defendido do que laje. Um setor que foi o queridinho na crise, que é de logística. Logística, ele tem uma característica de contratos de longo prazo, contratos de 10, 12, 15 anos, e tem uma legislação específica para a logística, um condomínio logística perto dos grandes centros, que eles são construídos na legislação de build to suit e sale and leaseback. São 2 termos que o demandante vai lá, dá as características, alguém faz um contrato, constrói aquele imóvel e o contrato tem 12 anos. Se o locatário tiver algum problema, ele só pode romper o contrato de aluguel pagando todos os aluguéis remanescentes. Então, a não ser que o locatário quebre, é inviável você se desfazer, destratar um contrato de aluguel de logística. E os fundos de logística, na crise, eles continuaram distribuindo dividendo muito competitivo. O mercado comprou, olhando o dividendo. Mas hoje, a maioria dos fundos de logística que a gente analisa, olhando o preço que eles estão negociando, por mais que o dividendo foi bom, ele está dando um preço por metro quadrado daquele imóvel que a gente já julga caro, na grande maioria, tá? E um segmento que cresceu muito na crise, talvez o que mais cresceu, o maior segmento de fundo imobiliário são os fundos CRI, que são os fundos de dívida. Tem quase 50 fundos, representa 24% aí do estoque. É o maior subsegmento. Mas existe um outro segmento que chama renda urbana, que são supermercados, redes varejistas, seja de pet shop, uma Decathlon, ou de material de construção, em centros urbanos que têm normalmente um contrato de longo prazo, mas não é aquele contrato atípico que eu falei de centros logísticos mesmo, mas é um contrato de longo prazo. Isso cresceu muito agora durante a crise. Hoje é o principal segmento que a Capitânia investe. Tudo que a gente tem em fundo imobiliário, 28% está em renda urbana. Se a gente fosse voltar lá em dezembro de 2019, não era nem 10%. Então, foi um segmento que cresceu bastante aqui na nossa carteira. Perfeito. Você já falou algumas vezes, né, do percentual de pessoa física que aplica em fundo imobiliário.
E uma coisa que a gente vem notando nos últimos anos, em 2020, 2019, 2020, realmente o número foi muito alto, foi de novos investidores na Bovespa. E, obviamente, estando na Bovespa, eles têm acesso a uma série de fundos imobiliários. Como é que vocês estão vendo isso? Esse aumento de investidores em fundos imobiliários? Aqui a gente nota muito cliente que nunca aplicou em fundo imobiliário, querendo saber como funciona, como é que é. E como é que vocês viram, tanto em 2020 como estão vendo em 2021, equilíbrio entre novas emissões e liquidez no mercado secundário? Claro. Bom, essa característica da pessoa física ser super relevante aí no estoque de fundo imobiliário, ela se manteve ao longo dos anos. Chegou a ser 81%, então há 5, 6 anos atrás você pegava o estoque, era 81%, caiu para 74%, mas ainda é de longe, detém a maior parte, 3/4 do estoque, né? E esse crescimento do número de pessoas físicas, eu acho que é muito porque o fundo imobiliário, ele tem essa atratividade do dividendo isento, que eu já falei, e ele, se você for ver historicamente, a volatilidade do IFIX é 1/3 do Ibovespa. Então, quem está saindo, a gente teve aqui um desfavor com todos nós, né? Os anos de CDI alto, as pessoas não precisaram, durante muito tempo, olhar alternativas, outros instrumentos e tal, mas agora está todo mundo órfão. Então, eu acho que o fundo imobiliário ele é mais palpável para a pessoa física. Você pega um relatório de fundo imobiliário que tem um rito de prestação de contas muito definido, os relatórios têm evoluído, eu recomendo quem tiver curiosidade olhar, informação muito rica. Você vê que aquele fundo imobiliário tem uma participação num imóvel, ou é dono de um imóvel inteiro, isso é algo palpável, a pessoa física de forma geral entende isso. E como tem essa volatilidade que é bem menor do que bolsa, para quem está se aventurando a fazer uma diversificação da carteira, a começar a investir em instrumentos que tenham um risco-retorno mais atrativo, o fundo imobiliário é um caminho bem interessante. Eu acho saudável, tá? A pessoa física ter crescido aí, como eu falei, de 98 mil 6 anos atrás, 5 anos atrás, para quase 1.200.000 com posição em fundos imobiliários. E a segunda pergunta tinha duas partes. Desculpa, repete para mim, André. Na realidade, eu tinha te perguntado sobre essa questão, né, do número de clientes e o equilíbrio entre emissões novas e mercado secundário dos fundos imobiliários, que é uma coisa que o cliente também usa muito, o mercado secundário, para trocar de posição. Sim, para quem tiver curiosidade de não conhecer, se digitar no Google Informe FI, que é a abreviação para fundo imobiliário, né? Informe FI B3, a B3 tem um informe mensal que é muito rico, e eu estou pegando aqui porque esse é um número que eu não tinha de cabeça. Ano passado, teve 25 bilhões em novas ofertas de fundo imobiliário, seja IPO, que é uma oferta inicial, seja o que a gente chama de follow-on, que é um fundo que já existe, que faz uma captação adicional. Em 2019, que foi um ano de euforia para fundo imobiliário, o IFIX, que é o índice de fundo imobiliário em 2019, subiu 36%, o Ibovespa foi 32% e o IFIX foi 36%. Então, é um ano de euforia. As captações tinham sido de 23 bi, mas anterior a isso, era tudo 6 bi, 10 bi. Então, nos últimos 2 anos, que teve um volume realmente expressivo de oferta adicional de fundo imobiliário. Em alguns momentos, como no final do ano passado, a oferta foi maior do que a demanda. Então, você viu algumas ofertas não captando, mesmo com um pipeline interessante, não captando o volume base, até de uns emissores super conhecidos. Você viu alguns fundos postergando a captação. Então, isso pode acontecer. O dinheiro que vai entrando para fundo imobiliário, ele tende a ser mais linear ao longo do tempo. Mas a demanda dos empresários, aí, dos gestores de fundo imobiliário, por captação para investir em ativo, ela é mais concentrada. Então, de tempos em tempos, você tem um descompasso
entre oferta muito grande e a demanda não absorvendo. Mas depois ela se ajusta, tá? E isso acho que assim vai continuar, vai ter uns momentos de euforia além do que deveria, uns momentos de melhores para se captar, e isso aí faz parte da rotina. Boa, boa. Simonetti, falando em um pouco mais de estratégias, né? A gente vê um crescimento grande dos fundos de fundos, né? Dos chamados FOFs. Quais são os critérios que o time de alocação da Capitânia utiliza para identificar as melhores oportunidades? Ela parte do princípio de escolher por qualidade da gestora, ou ela parte do princípio olhando segmento, estratégias-alvo, para depois buscar os produtos? E o que uma gestão ativa pode agregar de valor nesse tipo de produto? A análise para selecionar e investir de um fundo de fundo imobiliário, para analisar e investir em fundos imobiliários, ela tem vários ângulos. Você vai olhar quem é o gestor, você vai olhar o imóvel que ele está querendo adquirir, você vai olhar o contrato de aluguel que tem esse imóvel, você vai olhar o segmento de atuação, a praça. Então, é uma análise assim, a gente tem aqui na Capitânia uma governança que começa com o time de gestão, tem o gestor, que é o Caio Conca, 3 analistas que trabalham com ele, que estão olhando todas as oportunidades. Eles, quando vem uma oportunidade, eles fazem o que a gente chama aqui de investment memorandum, é um papel com a sugestão de por que adquirir aquele fundo imobiliário, em qual proporção, em que tamanho, os prós, os contras, os riscos, as oportunidades e uma descrição detalhada do imóvel, do contrato e tudo mais. Então, eu estou dando uma resposta super ampla, porque para cada segmento tem lá seu detalhe, sua característica, o contrato é mais importante ou é mais importante o preço por metro quadrado, tudo está ali mais ou menos andando em paralelo, o tomador, né, o locatário. Eu estou me repetindo porque é muito caso a caso mesmo, mas a tua segunda pergunta, o que um gestor agrega, um gestor de fundo imobiliário, eu já vou responder, vou voltar para a primeira. Hoje, na Capitânia, desses 8,5 bi que a gente tem sob gestão, 2,1 bi é na estratégia de fundo imobiliário. Eu tenho o CPFF, que é o fundo listado, que eu falei, mas a gente tem o Capitânia REIT institucional, que é para a fundação, que tem quase 700 milhões. Capitânia REIT 90 é um multimercado que está na plataforma da XP, está disponível para todos vocês, que ele investe exclusivamente em cota de fundo imobiliário, tem 280 milhões, fundos exclusivos, fundos aqui da Capitânia que podem alocar uma parte na estratégia de fundo imobiliário. E desses 2,1 bi, metade do estoque que a gente carrega hoje foi adquirido em ofertas 476, são ofertas restritas que não vão para o público em geral e que normalmente, como ela é uma oferta mais barata, ela custa mais barato para você colocar na rua, ela é mais rápida. O gestor de fundo imobiliário consegue fazer uma oferta com essa característica restrita, que é o chamado 476, em 30 dias. Ela vem com FII de estruturação e distribuição mais barato. E você consegue, nós como gestor profissional, consigo influenciar nos termos e condições. Eu falo, olha, eu vou comprar esse teu fundo aqui de renda urbana que tem opcionado 3 lojas da Decathlon. Isso é um fundo que a gente está vendo agora. Então, um fundo novo que vai comprar 3 lojas da Decathlon, que é uma varejista de materiais esportivos e tudo mais, com um contrato de 12 anos. Ele apresentou para a gente fala, é 200 milhões, eu posso comprar 100 milhões, eu compro metade da tua oferta, mas eu acho que dá para espremer um pouco esse custo, eu acho que dá para trazer o preço um pouco mais próximo aqui da indústria e o custo de distribuição vamos abaixar um pouquinho mais. Então, eu acabo, como gestor profissional, que consegue desembolsar 100, 200 milhões às vezes por transação, eu consigo influenciar e comprar algumas transações em termos e condições melhores do que o que vem nas ofertas amplas,
que vai para o público em geral. Quem tiver curiosidade, no nosso site, o relatório do CPFF11, que é o nosso fundo de fundo imobiliário, ele traz 2 estudos de caso esse último mês, que são exatamente essas ofertas. Então, lá tem bastante detalhe e mostra como a gente conseguiu adquirir um fundo imobiliário com características mais vantajosas do que o média, o equivalente ali da indústria. Acho que esse é o principal fator que a gente agrega aqui como um gestor terceirizado de fundo imobiliário. Perfeito, muito bom. Andréia, contigo. Agora a gente quer uma dica que você falou algumas vezes que a pessoa física ela acaba indo muito para o fundo imobiliário por conta do dividend yield que é isento de imposto de renda. E a gente está vivendo hoje uma fase de CDI muito baixo, né? Todo mundo órfão, como você já falou aqui no começo da nossa live. Mas a gente sabe que o fundo imobiliário ele também tem um outro componente de rentabilização, que é o valor da cota. Então, a gente queria uma dica. Quais as principais estratégias e segmentos que você recomendaria para o cliente fazer um bom casamento aí desses 2 pontos? Ter fundos imobiliários que realmente gerem um bom dividend yield com isenção de imposto de renda, mas que eles também possam ter ganho no valor da cota do fundo. Claro. Essa é uma fórmula difícil, né? Que você vai... Não, é uma fórmula que o tempo inteiro os gestores aqui estão tentando decifrar essa equação. Mas, por definição, os fundos de dívida, os fundos de CRI, eles são menos voláteis, eles são mais voltados para a renda. E, na teoria, eles, assim, a maior parte do tempo, a não ser quando você tem uma crise aguda, como aconteceu, eles têm, assim, a expectativa de ganho de capital é mais limitada. Então, como eu falei, quase 25% do índice são fundos CRI. Esses fundos de CRI, sim, é menos vol, mais renda, menos ganho de capital. Essa é uma primeira resposta. Mas tem fundos de CRI que a gente julga caro, que estão negociando com ágio em relação ao patrimonial gigante, tem os fundos que a gente vê valor por múltiplos ângulos, e na parte de tijolo, essa primeira divisão, né? Então você tem fundo de dívida e fundo de tijolo. Tijolo está todo o resto que eu já falei, shopping, laje, logística, renda urbana, agro, hotel e por aí vai, vários segmentos menores. Esses, cada um, você tem fundo que está 100% locado, com contratos aí de médio e longo prazo. Esses fundos, eles vão ter menos volatilidade na distribuição. Normalmente, em condições normais, eles são mais caros, porque ele não tem vacância, ele está no 100% da eficiência, mas é mais difícil ter ganho de capital nele. Na verdade, muitos ficam caros, você pode até ter um prejuízo. Você vai ter um carrego bom, o dividendo bom, mas, eventualmente, a cota, depois passou 6 meses, 1 ano, ela vai estar abaixo do que você adquire. A gente aqui na Capitânia, a gente até olha mais os fundos que têm espaço para melhorar. Então, um fundo que é aqui em São Paulo, que é um imóvel bom, mas não é aqui na Faria Lima, que é super fácil de alugar e tal, é numa região secundária, está com bom desconto e ele tem 30% de vacância. Se a gente está confiante que nós vamos ter uma recuperação, esse fundo tem espaço para ter ganho de capital, porque tem espaço para absorver essa área vaga que não está rendendo e melhorar as distribuições e melhorar o preço. Mas é muito caso a caso, tá? Aqui na Capitânia, acho que a gente tem um perfil, de forma geral, em relação à indústria, até de olhar mais ganho de capital do que o carrego, do que a renda. Simonetti, a gente já está aqui entrando no terço final do nosso bate-papo. Vamos tentar aprofundar um pouquinho o giro pelos setores, tá? E usar a tua expertise aqui ao máximo. Claro. Inicialmente, pegando o gancho dos fundos de dívida, de CRIs, a maior parte dos contratos são indexados a IPCA, né?
IPCA mais alguma coisa. Qual seria a sensibilidade de um ativo que tem um lastro em imóveis para uma alta maior do que a prevista da inflação? Como é isso no curto prazo, onde a inflação sai do controle, e como é isso no tempo? Você pode desmistificar isso aqui para a gente? Sim, ótima pergunta, porque teve até um oba-oba em relação aos fundos que carregavam ativo em GPM. GPM, ano passado, foi um absurdo, né? Uma procura por esses fundos, em algum momento ali no segundo semestre, já não lembro, e assim, por um lado é bom, porque os contratos, normalmente, eles são corrigidos pela variação da inflação. A grande maioria pelo IPCA e alguns contratos pelo IGPM. Esses imóveis de logística que eu falei, que tem contrato atípico, que se o locatário decidir destratar, ele tem que pagar todo o valor presente do que falta, eles têm essa característica, mas eles só, também no prazo de 10, 12 anos, eles só são corrigidos pela inflação. Se o mercado melhorar, se a demanda naquela região aumentar, não existe a possibilidade de sentar com o locatário e falar, vamos aumentar além da inflação, é só a inflação. Então, na hora que você tem uma alta da inflação, para o cotista do fundo imobiliário que está exposto ali, a grande maioria, a IPCA, um pouco de GPM, é bom, porque a expectativa de correção dos contratos nesse ano a ano vai ser uma correção maior. Tem contrato que pode vencer depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas ele é sempre corrigido pela inflação. Eu não sei se eu ainda respondi a tua pergunta, eu só vou dar um ponto antes. O que a gente ficou muito preocupado aqui na Capitânia é, com a alta expressiva do IGPM, na hora que a gente olhava os fundos imobiliários que tinham uma parcela relevante de contratos de locação corrigidos pelo IGPM, a gente ficou preocupado assim, o locatário não vai conseguir pagar esse tipo de correção. Então, ou ele vai sentar e vai tentar renegociar, porque ele não vai conseguir pagar 15% no ano. A economia está deprimida e tal. A gente ficou com medo até de aumentar a vacância e o distrato do que poderia ser destratado. Como eu falei, logística não pode, mas outras, renda urbana, laje, shopping e tal, poderia ser destratado. Então a gente ficou até com medo de aumentar a vacância nesses casos. Eu te devolvo aqui porque eu não consigo pagar, não tenho fôlego para pagar o meu aluguel que corrigiu de um ano para outro, onde eu não estou tendo receita, ele corrigiu 15%. Mas a tua pergunta, Henrique, foi mais como é que fica no curto prazo? No curto prazo, olhar caso a caso, ver se o locatário tem condição de pagar, se ele vai abrir o bico. A maioria tem condição de pagar. Então, é bom ter os aluguéis corrigidos pela inflação, mas alguns não vão conseguir. E se isso se estender muito por mais 1 ano, 2 anos, eu acho que daí você começa a ter inadimplência. O bom pode passar a ser ruim, aumento de inadimplência e aumento de vacância. Continuando aqui o nosso passeio pelos segmentos, a gente já falou durante aí o nosso bate-papo sobre shopping center, né? Já falamos sobre lajes corporativas, a questão do home office, e tem um outro segmento que também está sofrendo um pouco pela mudança de perfil do consumidor, que é agências bancárias. Como é que vocês estão vendo os fundos de agências bancárias? A gente há muito tempo vê com bastante preocupação a agência bancária, tá? E o BBPO, que é o fundo do Banco do Brasil, que tem lá 37, 38 imóveis, se não me engano, ele é de 2012. A gente comprou em 2012, teve posição até 2015. Faz mais de 5 anos que a gente não tem posição em nenhum fundo de agência bancária. Saímos, se você for olhar, saímos até cedo. Por quê? O contrato do BBPO e o fundo do Santander, que é o segundo maior, ele é de 2013, então ele vence em 2023. Os dois fundos têm um contrato de 10 anos. E um contrato que nos anos ali de estagno-inflação, foi 2014 a 2016,
O mercado de fundo imobiliário, o mercado imobiliário apanhou bastante, mas esses fundos, eles tinham um contrato que estavam lá, mercado imobiliário indo para o buraco, e eles, na estagnação de 2015, que o PIB foi 3,5% para baixo, o IPCA foi 10,80% para cima, eles não tiveram problema nenhum, vacância nenhuma, e o contrato de aluguel subiu 10,80% naquele período. Então, há muito tempo que, para a gente, esses contratos estão totalmente fora do preço, mas a pessoa física está olhando a estabilidade das distribuições, porque o contrato é de 10 anos, e os fundos praticamente nunca caíam. Começou a ter um pouco mais de volatilidade agora. Só que ele vai chegar lá em 2022 e, muito provavelmente, o Banco do Brasil tem o viés aí de ser uma estatal, pode ter outros interesses, mas a gente tem muita confiança que, se ele for racional, ele devolve os 37 imóveis. Devolve e não renova o aluguel. Ele vai devolver, você tem a sede no Rio de Janeiro, uma parte e tal, mas a maioria são agências bancárias. Agência bancária é um negócio que hoje no Brasil está caindo em desuso. Você precisa cada vez menos, e é um comércio de rua. Se você tem uma agência bancária e o banco devolve aquela agência, não vai renovar o aluguel, você vai alugar para quê? Para um restaurante, para um comércio e tal. Mas até uma característica de shopping. Aqui no Brasil, shopping é muito mais seguro, tem estacionamento, tem ar-condicionado. Então, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, o mercado de shopping continua crescendo, o que apanha é o comércio de rua. Então, a gente acha que pode chegar numa situação que esses fundos de agência vão estar lá com um monte de imóvel, que eles vão ter que achar uma outra vocação para esses imóveis, ter que investir para realugar. A gente não quer correr esse risco. Começou o short de fundo imobiliário, a possibilidade de alugar a cota e vender em novembro. Mas ainda é super incipiente, são contratos em aberto, você não consegue travar, mas a gente foi a mercado para ver se a gente achava aluguel dos fundos de agência, qual seria o preço para a gente ver se a gente shortearia, né? Se a gente venderia um pouco. Estou sendo super transparente, pessoal. Deixa eu aproveitar só esse gancho, foi importante você falar isso, porque tem uma pergunta de um cliente aqui. Quando a gente falou de venda de fundo em mercado secundário, você agora está falando dos fundos de agência bancária, ele perguntou se é fato que a liquidez dos fundos imobiliários é mais baixa do que das ações. No mercado secundário, lógico, né? Tá. Aí é um número, assim, para responder isso, existe um conceito que é ADTV, que é o volume médio negociado, né? Eu não tenho essa estatística, eu precisaria pegar o volume médio da Bolsa, que a gente sabe, mas dividir pelo market cap, pelo estoque da precificação da Bolsa e fazer o mesmo para fundo imobiliário. Eu acho que é capaz de ser meio equivalente, tá? Mas de bate-pronto eu não tenho essa informação. Perfeito, obrigada. Mas, assim, só para falar de fundo imobiliário, hoje tem negociado mais ou menos 220 milhões, pegando média móvel dos últimos 30 dias, 220 milhões por dia. Teve, há 4, 5 anos atrás, negociava 6, 7 anos atrás, negociava 7 a 10 milhões por dia. Então, a liquidez vem melhorando bastante. Perfeito. Bons pontos que a Andréia aqui abordou, e você, Simonetti, como sempre, se sai muito bem. Deixa eu pegar aqui um gancho aí final da nossa viagem setorial. Um dos segmentos que costuma ter mais resiliência é o de logística / galpões comerciais, né? Sim. Em meados de 20 existia aquele cenário de estresse, pânico. Se dizia à época que o PIB podia cair 8%, 9%, 10%. Isso não se concretizou. A gente vai ter um PIB numa contração perto de 4,5% dentro dessa crise toda. Eu queria saber, dentro das estratégias e da diversificação da Capitânia, qual o peso setorial de logística e galpões comerciais e qual a visão de vocês para esse segmento para 21 e 22, dado que a expectativa de PIB para esse ano fica perto de 2,5%,
e praticamente é uma proxy para os outros anos, segundo, mais uma vez, o Boletim Focus. Estou com o número aqui. Hoje, na estratégia, a nossa exposição à logística é de 15%. Em algum momento já deve ter sido 25%, 27%, hoje é 15%. Como você falou, foi o segmento mais resiliente pela essa característica de ter contrato atípico que você não consegue rescindir. Então, na crise, ele passou com menos volatilidade nas distribuições. Mas o segmento de logística, por outro lado, é o que tem a menor barreira de entrada. Você, hoje, próximo dos grandes centros, você consegue construir um galpão logístico em 9 meses, em 7 meses. O preço ali por metro quadrado, ele não é tão punitivo. Então, a gente, assim, na hora que ele ficou resiliente, houve uma corrida para os fundos de logística, a gente começou a ver ali que o preço por metro quadrado médio saiu de algo próximo de R$2.000, de forma geral, foi para 3,5. Num segmento que tem uma barreira de entrada pequena, a gente começou a ficar mais cauteloso. Então, tudo tem os dois lados. Tem bons imóveis logísticos, tem bons gestores, ativistas no segmento de logística, tanto que a gente ainda tem aí 15%, 16% de exposição, mas a seleção desses fundos ela ficou mais desafiadora, porque o preço por metro quadrado, na nossa opinião, começou a ficar um pouco caro. Para 2021, 2022, no segmento, vai ser muito olhar caso a caso, olhar quando tiver expansão, uma captação nova para investir em novos ativos, ver exatamente como é que são os contratos, quem que é o tomador, se ele tem saúde financeira. É difícil falar de forma geral. Se eu fosse falar de forma geral, é um segmento aqui que a gente até acha que tem que tomar cuidado por algumas coisas estarem caras. Bom, a gente está aqui caminhando para o fechamento, já tem quase 50 minutos de bate-papo, o tempo passa muito rápido e queria te trazer uma contextualização do cenário internacional, que pode ser um caminho, uma percepção do que o Brasil pode enfrentar pela frente, né? Então, faz alguns comentários para a gente aqui, para os nossos clientes e assessores. Qual a dimensão do mercado de fundos imobiliários e similares nos países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos, né? E o que a gente pode aprender e desenvolver com essa experiência internacional, por gentileza? Claro. Uma ótima pergunta. Eu fiz uma apresentação uma vez comparando o fundo imobiliário e os REITs, que são o equivalente aos fundos imobiliários dos Estados Unidos. Existe 40 países, pelo menos informação de 6 meses atrás, que tem uma legislação similar a fundo imobiliário, que tem um instrumento similar a fundo imobiliário. Essa indústria de fundo imobiliário global tinha 1,8 trilhão de dólares em valor de mercado antes da pandemia. Eu não tenho informação agora. Nos Estados Unidos, desse 1,8 trilhão, 1,3 era nos Estados Unidos. Com a pandemia, esse market cap, né, esse volume, caiu para 1,14 tri, então perdeu ali 160 bi de valor de mercado. Só para contextualizar, aqui no Brasil o market cap é 120 bilhões de reais. 20 bilhões de dólares. Então, o que a gente está falando é que a indústria do equivalente a fundo imobiliário nos Estados Unidos é mais de 50 vezes maior. Mas, assim, como múltiplas coisas, os Estados Unidos é 50 vezes maior em várias coisas, né? Agora, eles têm uma legislação mais antiga e o mercado lá já é maduro. O mercado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem 301 fundos imobiliários listados. Isso está no último boletim da B3. Nos Estados Unidos, são menos de 220. Então, a indústria lá é 50 vezes maior em volume financeiro, mas tem menos fundos imobiliários. Por quê? Lá, o famoso fundo monoativo, um fundo imobiliário que compra um ativo só, ele já desapareceu há muito tempo. Então, você tem fundos temáticos, fundo de laje, fundo de entretenimento, que eu vi uma vez,
tinha cassino em Las Vegas, tinha campo de golfe, tinha campo de trailer, tinha um monte de coisa. Tinha mais de 150 ativos de entretenimento. Então, a indústria americana, se ela mostra alguma coisa, é que depois vai haver uma consolidação. Você vai ter... A XP é um baita gestor de fundo imobiliário, existe outros, mas a XP, por exemplo, tem o XP Log, XP Malls, XP Properties e por aí vai. Então, é de se esperar uma consolidação, talvez um número menor. Eu ainda acho que vai expandir um pouco aqui no Brasil para depois consolidar ao longo dos anos. Mas tem uma outra estatística importante também. Diretamente investido em fundo imobiliário, nos Estados Unidos, que tem 300 e poucos milhões a população, eram mais de 50 milhões de pessoas. E indiretamente, via também os planos de previdência, muita gente tem dinheiro num plano de previdência que tem fundo imobiliário. Eu peguei essa estatística hoje num site que chama NAREIT, N-A-Rate. Ele tem bastante estatística do mercado americano. São quase 150 milhões de americanos, de 300 e poucos, que têm exposição direta ou indireta aos REITs, que são os fundos imobiliários lá. Então, é uma classe bem consolidada. Eu acho que não na mesma proporção, não no mesmo tamanho, mas a gente está indo nessa direção, né? Sem dúvida. Excelentes informações. Como o Henrique falou, a gente está se aproximando aqui do final, e para não perder o hábito, óbvio, né? Eu sempre termino as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem final, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente do nosso cliente, do nosso assessor. Eu vou repetir o que eu falei lá em outubro. É diversificação. Eu até falo porque eu realmente acredito muito nisso. A gente é uma casa de crédito imobiliário. Se você for pegar os segmentos que têm mais exposição, até multimercado e renda variável agora, né? Durante muito tempo ninguém tinha renda variável, agora sim. Mas eu acredito muito em diversificação, acredito muito que o segmento imobiliário, e não estou falando aqui, seja com a Capitânia, tem outros gestores, mas ele traz benefício e traz uma expectativa de uma carteira mais balanceada para o médio e longo prazo bem importante, aí, seja para pessoa física ou para investidor profissional. Henrique. Bom, gente, a gente tem que ter a triste missão de encerrar esse bate-papo, e eu quero dar um depoimento aqui breve, rapidinho. O Simonetti citou aqui as cartas e relatórios de gestão dos principais gestores de fundos imobiliários, entre as quais a Capitânia certamente é contemplada. Esses relatórios são muito ricos, então eu recomendo fortemente para os investidores e assessores que tenham alocação nessa estratégia e criem o hábito de ler mensalmente, ou pelo menos trimestralmente, o que o gestor escreve. Então, são relatórios de uma qualidade muito expressiva, que mostram conhecimento e domínio do assunto. Pegando esse gancho, aqui na OL a gente tem um mantra da diversificação, né? É fundamental que cada investidor, junto com seu assessor aqui da OL, faça aquele trabalho de casa permanente e recorrente. Estudo, técnica, racionalidade, para montar portfólios realmente inteligentes. E fundos imobiliários e CRIs são parte de uma estratégia vencedora. Então, faz todo sentido a gente ter na carteira as proteções na economia real. A gente passou por uma tempestade, um tsunami em 20. Garanto a vocês que essa crise é única, é histórica, mas muitas outras virão, e a gente tem que ter sempre equilíbrio. Então, contem aqui com o time da OL. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, Simonetti. Mais uma vez, obrigada. Obrigada aos clientes que participaram. Boa noite para todo mundo. Simonetti, boa noite, amigo. Abraços. Henrique, a todos. Um ano bom aí para todos nós. Amém. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.